Então Jesus estava assentado ali no Monte das Oliveiras e chegaram os apóstolos Pedro, Tiago, João e André e perguntaram a Jesus: o que vai acontecer? E quando sucederão essas coisas? O que sinal haverá quando todos esses estiverem para cumprir? Isso aí ele se refere aos princípios das dores. Eu diria que essa mensagem de hoje está muito relacionada, creio eu, aos tempos atuais. Os princípios das dores estão às nossas portas, porque a passagem neste capítulo 13 de Marcos, ele evidencia isso. Vamos adiante. Dize-me quando sucederão estas coisas, perguntaram os apóstolos. E que sinal haverá quando todas estas estiverem para cumprir? E Jesus passou a dizer-lhe: vede que ninguém se engane. Vocês não se enganem o que estão para acontecer. Muitos virão dizendo que eu vim em nome de Jesus, dizendo eu sou o próprio Jesus, eu sou. E enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirem falar em guerras, em rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Será que hoje nós podemos parar para nos colocarmos nesse momento? Você tem ouvido realmente rumores de guerra? Se a gente liga uma televisão, se a gente abre uma mídia social, Instagram, Kawaii, YouTube, TikTok, a gente está sempre vendo rumores de guerra ou mesmo guerras. Então a gente pode transportar esta palavra para o momento presente. Pode ou não pode? É o que está acontecendo. Mas o próprio Jesus disse: olha, isso não é o fim necessariamente. É necessário que essas coisas aconteçam. É necessário até que as guerras, os conflitos entre nações, entre povos, entre reinados, existam, porque isso aí faz parte desse momento que a palavra intitula como os princípios das dores. E segue adiante esse capítulo. Porque se levantarão nações contra nações e reinos contra reinos. É isso? Haverá tremores em vários lugares. Também haverá fome. Estas coisas são os princípios das dores. Então, quando a palavra de Deus vem nos mostrar esses princípios das dores, ele já está, o nosso Deus já está nos colocando em alerta, nos colocando em prontidão, nos colocando de bandeja um momento que há de vir, que toda a humanidade vai passar, e que estão somente aquelas pessoas verdadeiramente seguidoras de Cristo vão ser poupadas. Daí a necessidade que Deus, na sua infinita misericórdia, ele está nos alertando: olha, venha para Cristo, ouve esta palavra e toque à frente a sua vida norteada nesta palavra com seriedade. Não desdenha o que chega para os seus ouvidos ou que você assiste nas mídias sobre a palavra de Deus, porque Deus está alertando. Venha enquanto é tempo, enquanto a porta da salvação está aberta, porque chegarão momentos em que você não mais terá
vocês não terão mais oportunidades. Então, o momento é esse. Não desdenhem quem prega esta palavra, não desdenhem esta palavra de Deus, porque ela é genuína, é verdadeira, e Deus, para nos poupar, Ele não quer que você sofra. E por isso ele disse: a única maneira de você não ser atingido é você verdadeiramente seguir a Cristo. Amém? Vamos em frente, capítulo 13 de Marcos. Vamos agora para o versículo 9. Estai vós de sobreaviso, ou seja, eu estou lhe avisando, porque vos entregarão nos tribunais e nas sinagogas, serão açoitados e vos farão comparecer à presença dos governadores e dos reis, dos tribunais, por causa de você seguir a palavra de Deus, para lhe servir de testemunha. Aí ele segue. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. O que nós estamos fazendo agora? Pregando o evangelho. Como eu disse no princípio, através da Rádio Gael e pelas mídias, tem alcançado os diferentes continentes, diferentes povos e nações e reinados, onde alguns deles nem sequer a Bíblia é permitida. E aqui ele diz: é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haverás de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isto farei, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, meus amigos, já acontece nesse momento, né? Ou se você se propõe verdadeiramente a ter uma rota de vida em cima da palavra, sendo um seguidor de Cristo, então você é perseguido. Mas se você tiver uma retidão nesta palavra, não se preocupe com o que há de vir, porque o Espírito Santo de Deus está com você. E até o que você vier a falar, isso será o próprio Espírito Santo falando através da sua boca. Amém? Continuemos agora no versículo 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e o filho haverá que te levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados, e todos por causa do nome de Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Você entende? Quer dizer, o nosso Deus, ele nunca disse que seguir a Deus seria fácil. Ele diz: se você quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha. Veja que ele está alertando. Ele está alertando que nós passaremos, ou então já estamos passando, por atribulações, não é? Até mesmo o esfriamento do amor. Você pode observar as notícias, principalmente nas televisões, sobre plantões de polícia. Você vê filho que mata a mãe, mata o irmão, mata outro sem motivo, mata os pais, porque há um esfriamento do amor.
Aí o que ele diz? Mas se você permanecer firme em Cristo, firmado em Cristo, aí você será salvo. Você entende isso? Você entende que o nosso Deus, ele poupa a quem faz parte do time dele, faz parte dessa vida santa, apesar de um mundo tenebroso, de um mundo que carece a palavra de Deus, num deserto espiritual, existencial que estamos vivendo. Mas Deus nunca, ele promete que nunca vai deixar você, se você estiver firme. Ele promete que você será salvo. E continua que o sofrimento vai chegar a um ponto nesse tempo, um sofrimento de tal maneira que nunca foi visto. E se o próprio Deus não abreviasse esse tempo, ninguém sobreviveria, ninguém vai sobreviver. Mas o próprio Deus diz, por causa dos eleitos, ou seja, por causa de você, por causa de mim, por causa das pessoas que verdadeiramente seguem ao Senhor, ele abreviará o tempo, justamente poupando sofrimentos maiores que seriam vamos dizer, inaceitável para a vida de qualquer pessoa. Mas Satanás queria isso. Mas Deus, pela infinita misericórdia, ele poupou espaço, poupou tempo, justamente por causa de você, dos eleitos. Aí ele continua. Surgirão falsos cristos e falsos profetas. Operarão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso. Você entendeu aí? Que até as pessoas que são falsos seguidores de Cristo, eles vão operar com sinais e prodígios, fazendo, vamos dizer, fazendo curas, fazendo maravilhas, entre aspas, para confundir as pessoas, para serem confundidos que aquele é o Cristo. Mas na realidade não é. O Cristo não virá. Quando você ouvir uma pessoa ou um povo dizer este é o Cristo, você não creia. Porque o Cristo, a palavra de Deus diz que ele não virá novamente na forma humana aqui, mas ele virá como um relâmpago nas nuvens, e naquele momento vai ser uma separação entre os eleitos e os derrotados, entre os salvos e os perdidos para o inferno. E ali os anjos do céu que acompanharão a vinda de Cristo já farão aquela seleção. Você entende? Então, esse capítulo que nós estamos falando, e eu convido você para ler, capítulo 13 de Marcos, ele fala nesses princípios das dores. E ele diz, eu estou lhe dizendo como sobreaviso, estou lhe avisando, poxa, vai acontecer. Precisa que você fique alerta, que precisa que você se dedique muito mais a esta palavra, viva mais nesta palavra, seja instrumento para salvar pessoas, não tão somente as pessoas da sua casa, as pessoas que vocês amam, mas as pessoas como um todo.
Nós precisamos ser este instrumento para alertar que o momento é derradeiro, que Deus está querendo lhe poupar. E só tem uma maneira de poupar, que ele diz. É você ser verdadeiramente um seguidor de Cristo. Então, esta palavra de hoje é uma palavra forte, é uma palavra de alerta, é uma palavra eu diria, de misericórdia de Deus. É um clamor dizendo: venha, venha você que ainda é perdido, você que ainda está distante. Deus está lhe chamando nesse momento derradeiro, porque não tenho dúvida, como diz a palavra nesse capítulo 13 de Marcos, o princípio das dores já está posto aqui em nossas vidas, nesta humanidade. E é preciso que você corra para distante das coisas do mal, se decida a seguir um rumo verdadeiramente com Cristo. Amém? Então, que Deus te abençoe e te poupe, porque você vai tomar, a partir de agora, uma decisão verdadeira de seguir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém?